Oi, pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Isso mesmo, eu vim trazer uma passagem muito conhecida que se encontra em Mateus, capítulo 14, no versículo 25 a seguir. Uma passagem que às vezes você já leu e não reparou em alguns detalhes que eu quero trazer aqui para você nesse dia de hoje. Então vamos lá, a partir do versículo 25 diz assim: Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui? A gente percebe que era alta madrugada. Jesus ele está se aproximando, andando sobre as águas. Então, o que os discípulos logo pensaram? É um fantasma. E eles logo gritaram de medo. Eles pensaram que era um fantasma. Olha para vocês verem. Então, o que acontece? O que você está chamando de fantasma e que pode ser Cristo que está te salvando? Então, Jesus estava indo lá para quê? Para salvar os discípulos, para acalmar a tempestade, e os discípulos estavam dizendo: é um fantasma, socorro! Então, o que é que você às vezes tem colocado como algo ruim, tem colocado como terror, tem deixado o medo dominar a sua vida? Mas às vezes pode ser Cristo usando essa situação para te salvar. Então aqui no contexto que nós acabamos de ler, Cristo queria o quê? Salvar os discípulos da tempestade. Cristo queria o quê? Acalmar aquela tempestade. Então Pedro, ele fala: se é o Senhor mesmo, eu quero ir andar sobre as águas também. E Jesus responde: vem. E ele começa a ir. Ele começa a andar sobre as águas, isso mesmo. E quando ele começa, de repente, ele faz o quê? O que ele faz? Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Então, enquanto ele estava olhando para o alvo, que era Cristo, ele estava andando sobre as águas. Mas a partir do momento que ele olha ao seu redor, que ele olha para as circunstâncias, ele começa a afundar. Então, muitas das vezes na nossa vida é assim. Eu quero te dizer, continue olhando para o alvo que é Jesus. Continue olhando para o alvo que é Cristo. Porque enquanto você está focado olhando para Ele, Ele está cuidando o quê? Do redor, ao redor de você. Ele está cuidando. Ele está colocando em você coragem, colocando em você ânimo para você conseguir vencer as circunstâncias. Mas a partir do momento que você olha ao seu redor, que você olha para os obstáculos, que você olha para as suas circunstâncias, às vezes você diz assim: as minhas circunstâncias estão desfavoráveis, para mim não tem mais jeito, eu tô sem rumo, eu tô sem direção, eu tô sem caminho. Foi isso que aconteceu com Pedro, porque Pedro ele para por um momento de olhar para Jesus e ele começa a olhar para o ambiente ao qual ele estava e para o que estava acontecendo naquele ambiente. Então eu quero te dizer que quando o foco é Jesus, você continua firme, você continua andando sobre as águas. Tá tudo dando errado.
mas você tá o quê? Tá firme na direção, tá firme no alvo, porque você é uma pessoa que tem relacionamento com o Senhor. Mas quando, às vezes, por um momento, você deixa de confiar, você deixa de acreditar, você começa o quê? A decair. Você começa o quê? A afundar. E aí é quando você pensa que é o seu fim, mas não é o seu fim. Vamos continuar lendo então? Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és filho de Deus. Então, se por alguma circunstância, se por algum momento saiu do controle, você não sabe o que fazer, você tá gritando por socorro, você tá falando: Senhor, me salva, Senhor, me ajuda, eu não consigo, e realmente com a força do seu braço você não consegue. Mas quando você coloca o foco nele, você consegue. Ele pega você e te segura, assim como ele fez com Pedro. E eu quero te dizer, qual fé faltou para Pedro? Eu quero deixar essa pergunta para vocês. Qual fé faltou para Pedro? Foi fé em Jesus? A gente vê aqui no versículo 29 que não foi. Olha lá para vocês ver o que fala o 29. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Então faltou fé em Jesus? Não faltou fé em Jesus, porque ele estava indo em direção a Jesus. Faltou fé no poder de Jesus? Também não faltou, porque lá no versículo 30 diz assim, ó: mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva! Então ele sabia o quê? No poder que Jesus tinha para salvar ele. Então não foi nenhuma dessas duas fés. Por quê? O que ele fala? Homem de pequena fé. Mas então em qual situação, em qual momento que faltou fé em Pedro? Vocês sabem qual momento? Foi quando Pedro não acreditou que Deus acreditava nele. Então olha para vocês ver, irmãos, o que acontece com Pedro? Ele não acreditou que Deus acreditava nele. Nesse momento ele começa a afundar. Nesse momento a fé dele começa a falhar. Porque ele começa a olhar para o vento. Ele começa a olhar para as circunstâncias. Então, na maioria das vezes, com a gente acontece isso. Nós acreditamos, temos fé em Jesus, temos fé no poder de Jesus, mas não acreditamos que Ele acredita em nós. Porque quando Jesus chama Pedro, o que significa? Ele acredita o quê? Que Pedro pode fazer aquele mesmo ato, aquela mesma ação que Jesus está fazendo, que é andar o quê? Sobre as águas. Mas enquanto Pedro está acreditando, enquanto Pedro acredita em Jesus, acredita no poder de Jesus, acontece, ele anda sobre as águas, mas quando ele olha para a circunstância, às vezes você fala assim: não, mas não é comigo. O Senhor, Ele falou comigo, o Senhor, Ele quer me usar, Ele quer fazer tal coisa, mas isso não é pra mim não é comigo não, deixa pra outra pessoa. Eu quero te dizer que Deus usa os fracos para confundir os fortes. Ele usa os humildes, para confundir aqueles que se acham muito sábios. Então é com você que Deus tem propósito. É você que Deus chamou para administrar a empresa. É você que Deus chamou para essa obra missionária. É você que Deus chamou para
orar pelos necessitados, para cuidar dos necessitados, para amar o próximo, para fazer aquilo que ele faz. Então Jesus ele fala o quê? Vem, Pedro, você pode fazer. Então ele está dizendo para você, vai, porque você pode fazer. Mas não tira a sua fé, não tira a sua confiança que você tem em mim e nem a confiança de que eu acredito em você. Então o Senhor, Ele confia em nós, Ele acredita em nós e nós podemos fazer obras como Ele fez. Então, guarde essa palavra no seu coração. Quando Jesus chama Pedro, Ele está dando a capacidade que Ele tinha para Pedro andar sobre as águas. Então, às vezes você fala, eu não tenho capacidade, eu não tenho condição, mas o Senhor, Ele vai o quê? Capacitar. Se Ele te escolheu, continua firme, porque Ele vai te capacitar. Continua nessa fé, continua indo e olhando para o alvo, que é Jesus. Então, confia, Ele acredita em você. Ele acredita em você e Ele sabe que você pode fazer isso. Ele sabe que você é capaz de fazer isso, que você consegue. Mas quando você coloca Ele em primeiro lugar, quando você coloca Ele no centro da sua vida, porque quando você desvia o seu olhar e acha que não consegue, e acha que vai fazer do seu jeito e vai dar certo, aí que as coisas começam a dar errado. Aí que você começa a se afundar. Porque você tirou o foco. Então não tira o foco. Continua firme e que Deus abençoe a vida de vocês. Se você gostou dessa palavra, deixa o seu like, se inscreva aqui embaixo, tá bom? Deixa aí o seu comentário. Comentem vídeos que vocês queiram assistir aqui no canal, temas de palavras, né? Alguma palavra, o que vocês querem que eu traga para vocês. Então é isso, meus amores, que Deus abençoe a vida de vocês. Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!